Olá, minhas irmãs, a paz de Cristo na vida de vocês. E vamos para mais um devocional. Hoje nós falaremos dessa lei que ainda está dentro da lei da sabedoria, que muito provavelmente é onde a maioria das pessoas erram ou deixa de fazer e paga um preço muito alto, seja na vida, seja nos seus negócios. Estou falando da lei do planejamento. Ninguém que pretende ter sucesso nessa vida, em qualquer área que seja, pode desprezar a lei do planejamento. Essa lei é tão séria que a gente encontra ela em várias passagens bíblicas. E a que mais me chamou a atenção, né? Claro, tem aqui Provérbios de Salomão, Provérbios 21:5, que ele fala, né? Os planos bem elaborados levam à fartura, levam à riqueza, levam a uma vida de sucesso, né? Quando você planeja bem, quando você tem um planejamento. Mas o que chama mais atenção para a questão do planejamento é o que está em Lucas 14, de 28 a 31. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta o cálculo e o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que verem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que pretende sair à guerra contra outro rei? Primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Então, é uma prudência fazermos planejamento. Então, meninas, como a gente está trabalhando aqui, né, essa questão dos princípios bíblicos, a nossa reflexão de hoje vai ser sobre isso, a questão de planejamento. E eu confesso para vocês que eu conheço pouquíssimas pessoas, mas assim, são pouquíssimas que eu conheço que realmente trata essa lei com excelência, fazendo planejamento para tudo na sua vida. Ágil, como assim? Que lei é essa? Vamos pensar, vamos dar um exemplo. Você vai fazer uma viagem, você simplesmente vai comprar uma passagem e vai para o lugar? Não, né? Você vai comprar a passagem, você vai determinar quantos dias você vai ficar lá, você vai pesquisar os hotéis que tem naquele lugar para saber qual é que está dentro das tuas possibilidades. Ah, vai fazer passeio? Ah, vou. Quais são os passeios que eu vou fazer que está dentro da minha possibilidade? Tá bom, se alguma coisa der errado, o que eu posso fazer de plano B com relação a essa viagem? Isso não serve só para uma viagem, isso serve para tudo, para um casamento. Tem gente que casa sem se planejar em nada, não tem ideia do que vai acontecer depois. A gente sabe que é difícil prever todos os acontecimentos da nossa vida. Então a gente faz um planejamento, mas não quer dizer que 100% dele vai se concretizar. Mas pelo menos você está preparado para aquilo, né? Porque o que envolve o planejamento também? A parte do planejamento, ele vai exigir da gente algumas reflexões para entender agora nesse momento, já que nós estamos falando de negócios, né? A gente está falando de um momento da nossa vida financeira. Quando você pensa em montar alguma coisa ou desenvolver alguma coisa, vai ser legal você parar e pensar em alguns pontos para ficar mais fácil e mais assertivo o resultado positivo desse seu plano agora, tá? Então, assim, quando a gente pensa num negócio, além da gente colocar prazos, tentar descobrir quanto vai nos custar isso, quanto tempo eu vou precisar para poder alavancar, quanto tempo eu vou me disponibilizar para esse negócio. Existem outras reflexões que a gente precisa fazer também. Por exemplo, o que é que eu faço bem? Que recursos eu tenho que eu posso aproveitar?
Eu tenho algum diferencial de outras pessoas? Outras pessoas acham que eu faço bem o que eu estou me propondo a fazer? Esse tipo de atividade, eu me saio bem? Isso tudo faz parte do planejamento. Você tem que fazer essas perguntas, porque já pensou, eu já vi pessoas conversando e tendo ideias de negócio, que você para pensar, você fala assim, meu, como que essa pessoa vai executar isso? Ela não tem habilidade nenhuma. Por exemplo, eu quero fazer bolo para fora, eu vou fazer bolo. Você sabe fazer bolo? Não sabe fazer bolo, ok. Você tem facilidade de aprender? Também não. Qual que é a alternativa? Eu vou contratar uma cozinheira que vai fazer o bolo para mim. Não é, tipo, não seria legal nesse começo você começar algo que você vai já precisar que alguém faça para você. Então, para pensar o que é que você sabe fazer. Vai usar o recurso humano seu, você mesmo. Já que a gente está querendo fazer um plano de prosperidade, de abundância para a nossa vida, começar gastando menos possível, investindo o mínimo possível, vai ser interessante para nós. Até porque nós que estamos aqui nesse grupo, acredito que quase todo mundo aqui tem pouco recurso. Então, não vai se aventurar a fazer algo que você já vai de cara precisar que outra pessoa faça para você, que você já vai ter um custo com aquilo ali, tá? Tá bom, eu sei fazer bolo, vou fazer bolo. Mas tem alguma coisa que você não faz bem? Tem alguma coisa que você precisa melhorar? Isso também a gente precisa olhar, tá? Não é só olhar os pontos positivos que nós temos, a gente precisa olhar também os pontos negativos. O que é que... eu tenho dificuldade de ver meus pontos negativos. Pergunte para as pessoas que estão próximas a você. Principalmente quem está dentro da nossa casa, né? Em quem você confia. Estou pensando em fazer isso, isso, isso. Você acha que eu preciso melhorar em que ponto se eu for fazer isso? Pergunte para as pessoas que você confia para te darem esse feedback, né? Então, vê o que você precisa melhorar, que mudanças você precisa fazer, que qualidades você acredita que você tem que pode compensar esse ponto negativo que você tem nesse projeto que você quer fazer. O que você quer fazer tem concorrência na sua cidade? Tem muita concorrência? Essas concorrências podem atrapalhar o seu plano? Pode atrapalhar o seu negócio? O que externamente pode acontecer que pode influenciar esse projeto que você tem para você? Um exemplo que nós tivemos agora foi a pandemia. Puxa vida, afetou muita gente. Ninguém nunca fez um planejamento e colocou lá no papel. Vamos pensar se houver uma pandemia, o que nós vamos fazer? Pegou todo mundo de calça curta, mas todo mundo mesmo. Muitas pessoas não tinham plano B, outras foram muito rápidas em se adaptar àquela situação e já criaram novas alternativas. Por isso que é importante você ter planejamento. E outros ficaram esperando para ver o que acontecia. E aconteceu o quê? Um monte de gente que faliu. Um monte de gente que fechou seus negócios. Então, você consegue identificar o que poderia acontecer? A gente não está pensando negativamente aqui, a gente está sendo prudente. Pensando o que pode acontecer externamente que pode afetar esse projeto, esse negócio que eu quero fazer. Se existe, né, colocar tudo isso num papel, o que pode ser? Que pode te tirar do jogo, que pode causar um prejuízo. E também oportunidades. Que oportunidade eu tenho? Puxa vida, de repente eu estou pensando em fazer algo que não tem no meu bairro, não tem na minha cidade. Mas vira e mexe alguém me pergunta sobre isso. Você sabe que o fato de eu ter escolhido fazer depilação foi porque eu senti a necessidade. Aqui na cidade onde eu moro, poucas pessoas faziam, pelo menos eu conhecia poucas pessoas que faziam. E a pessoa que eu ia fazer sempre, às vezes ela não tinha agenda para me atender. Então eu vi ali, olhei aquilo como uma oportunidade. Eu falei, peraí, talvez precise de mais depilador aqui na cidade. Porque uma cidade que tem, sei lá, 60 mil habitantes, tão poucas depiladoras, vai sobrar cliente, certo? Então, se eu fizer um trabalho de marketing, primeiro, se eu fizer um trabalho bem feito, fizer um trabalho de divulgação bacana, muito provavelmente eu vou conseguir ter cliente. E foi o que aconteceu. Então, de repente, você pode fazer isso. Identifica aí na tua cidade
O que está faltando? O que você pode levar de diferente para a sua cidade? O que pode ser um diferencial, né? Então, essas respostas, meninas, vai ajudar você a analisar a situação como um todo, para você criar um plano estratégico para a tua vida, para a tua carreira, para o teu negócio. Então, se você se planeja bem, você vai ter um resultado muito bom. Para vocês terem ideia, Jesus fala isso na parábola das 10 virgens, à espera do noivo. Vocês sabem dessa parábola, né? As cinco eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram, prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-me um pouco do seu óleo, pois a nossa candeia está se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e as portas se fecharam. Mais tarde vieram as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Então, isso aqui mostra que um planejamento, se elas tivessem sido prudentes, elas tinham se planejado, elas teriam pensado nisso antes. Mas não. Então a Bíblia, em todo momento, ela fala que o planejamento tem a ver com prudência. Tem outra passagem que Jesus fala também em Mateus 10,16. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Agir sem planejamento não detona coragem, gente, mas sim tolice. Salomão também disse: o sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Eu confesso para vocês que muito do que eu estou vivendo hoje foi por falta de planejamento. Eu errei demais, eu não fiz planejamento de nada. Eu vivia todo dia, o que vier veio. Eu não pensava daqui um mês, daqui 2 meses, daqui um ano, daqui 5 anos. Tanto que se eu me planejasse, se eu tivesse uma mentalidade de prudência, eu não teria gastado tudo. Eu teria poupado meu dinheiro, eu teria feito reserva, eu teria adquirido bens, mas não. Eu, imprudente, gastei tudo que tinha. Fui levando o meu negócio de qualquer jeito, sem fazer planejamento, sem olhar de verdade para as contas. A gente já falou sobre finanças aqui, né? Então, minhas irmãs, é importantíssimo que a gente consiga se planejar. E se você já tem o seu negócio, se ele já está andando, colocar no papel. Colocar no papel tudo que é necessário, pensando nesses pontos que eu falei para vocês, né? Os pontos positivos, que pontos negativos que tem. Eu tenho ameaças fora, eu tenho oportunidades. Como é que eu consigo ver tudo isso que envolve o meu negócio? Pode ser para sua carreira, pode ser para o seu casamento, pode ser para qualquer área da sua vida. Se aplica em tudo, né? E outro ponto importante que está dentro do planejamento é a administração do tempo. Você é saber administrar o seu tempo. Saber separar tempo para você ter tempo de qualidade com a sua família, você cuidar da sua saúde, você cuidar do seu espiritual e você cuidar do seu trabalho e do seu negócio. Achar esse equilíbrio. A gente perde muito tempo hoje, gente, principalmente com as redes sociais, né? E a gente sabe que Deus também nos recomenda que a gente precisa saber que tudo tem um tempo determinado. Lá no capítulo 3 de Eclesiastes, Salomão fala, né? Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo de plantar, quer dizer, trabalhar, né?
tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, e assim vai, ele coloca tudo, assim, ele coloca um texto muito grande de tudo que a gente tem que entender que tem um tempo determinado, saber que as coisas também não vai acontecer dentro do nosso tempo, a gente precisa, não, lembra o primeiro de todos os princípios, que é o da pressa? Nós vamos colocar tudo isso em prática e lembrando que tudo tem um tempo para acontecer. Então, a administração do tempo é importantíssimo para que a gente também tenha bons resultados. Isso torna o nosso negócio, ele é construído de uma forma sólida, quando a gente traz equilíbrio para a nossa vida, né? Então, minhas amigas, era sobre isso que eu queria falar hoje. Eu estou pensando seriamente, depois que nós terminarmos aqui terminarmos de falar sobre todos os princípios que tem aqui, a gente fazer tipo uma mentoria, talvez, se alguém, né, nesse meio tempo, pensou em alguma coisa, eu quero montar tal coisa, eu quero fazer tal coisa, mas estou em dúvida. Isso aqui vai ser um canal para a gente poder bater um papo. Nós temos mulheres, nós temos empresárias aqui, eu tenho bastante experiência também no mundo corporativo e no mundo empresarial, principalmente do que não fazer, então acredito que também seja bom. A gente pode trocar algumas ideias, tá? Para ajudar umas às outras também nesse processo. Então, talvez no finalzinho a gente faça isso. Eu sei que são muitas informações, mas precisamos levar isso em consideração. Não podemos simplesmente olhar para tudo isso e falar assim, ai, que bobagem. Não, gente, se vocês e eu estou me incluindo nisso, né? Se nós queremos realmente ter um ano diferente nas nossas vidas, com resultado significativo, nós queremos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso negócio, nós vamos ter que colocar em prática todos os seus princípios. São princípios bíblicos, não é da Jô, não é do mundo corporativo, são divinos, são celestiais. E quando a gente não coloca em prática, acontece com a gente como as 5 virgens imprudentes, insensatas. Então, que isso não aconteça conosco, minhas irmãs, tá bom? Então, vamos orar para que o Senhor Jesus nos traga sabedoria e discernimento, para que a gente possa realmente olhar para o que nós queremos fazer e colocar em prática tudo que a sua palavra tem nos ensinado. E que Ele nos dê o discernimento necessário, para que a gente possa olhar e ver nesse ponto, eu preciso melhorar. Me ajuda, Senhor. A gente precisa pedir essa ajuda de Deus, né? Nas coisas que a gente precisa melhorar. Conversar com Ele, tá bom? Então é isso. Espero que esteja sendo proveitoso para vocês. E amanhã a gente retorna. Um beijo grande. Fiquem com Deus.